Quero convidar você agora para entrar comigo dentro do Realizando Sonhos. Imobiliária RR realizando os sonhos de mais uma cliente, e a Andréia Andrade comprou o empreendimento da Macedo Forte, o Vila Zoe, e olha como é que ficou emocionante o coração dessa família. Está começando o seu quadro Realizando Sonhos, que sempre vem com aquela pitada de emoção. E dessa vez nós vamos conhecer a história da Andréia Andrade, uma história linda, cheia de conquistas e batalhas, até finalmente realizar o seu sonho da casa própria. Andréia, seja bem-vindo ao nosso RR News. Eu já estou ansiosa para escutar tudo sobre a sua história. Obrigada, olá pessoal. Bem, tudo começou quando eu conheci meu esposo e nós nos casamos e fomos morar no apartamento da minha sogra. E lá nós passamos 4 anos morando lá, porque ela nos cedeu, e lá nós dividíamos o apartamento com meu cunhado. E ficávamos, aliás, dentro de um quarto, eu, meu esposo e nossa primeira filha, Sofia. Então, assim, ficamos esses 4 anos, eu trabalhando, minha sogra nos ajudava bastante para que o meu esposo pudesse estudar, porque ele já vinha lutando pelo curso que ele tanto sonhava, que é medicina, e ele passou 6 anos lutando para passar nesse curso. Até que no ano que nós casamos, ele passou no vestibular e foi uma bênção muito grande. Mas minha sogra sempre nos ajudou, né? Sempre esteve, minha sogra e meu sogro sempre nos ajudou financeiramente, porque eu sempre trabalhei muito, sempre batalhei, mas o meu salário não dava para custear tudo o que nós tínhamos de gastos no mês. Então nós precisávamos de alguém que pudesse nos amparar. E meu sogro e minha sogra foram essas pessoas. Além dos meus pais também, que sempre que a gente precisou, esteve ali dando apoio, né, em todo o tempo. Então, depois desses 4 anos, eu engravidei de novo, que não foi algo planejado, assim como não foi nenhum dos meus 3 filhos, né? Mas tive o Pedro Gabriel. E um pouquinho antes do Pedrinho nascer, nós fomos para a casa dos meus pais. Lá nós passamos 2 anos morando com os meus pais. E lá nós passamos por muitas dificuldades, muitas lutas também. E depois, quando completou, lá nós moramos um pouco mais de 2 anos. Minhas contagens foram um pouco erradas, mas foi um pouco mais de 2 anos, porque nós já temos 9 anos juntos. E resolvemos alugar um apartamento, que foi o nosso primeiro imóvel, assim, só nosso, né? Da nossa família. Então, minha sogra nos ajudou mais uma vez, pagando o aluguel desse imóvel. E assim nós ficamos lá quase 1 ano. Até que nós resolvemos pensar em algo maior, porque esse apartamento que nós morávamos, um dos cômodos, um dos quartos era projetado. Então, como eu engravidei de novo, nós não tínhamos como ficar assim, fazer o quarto da bebê, né, e organizar as coisas da melhor forma, que o Pedrinho ficasse com o quarto dele, Sofia com o dela, né? Então lá era como se tinham 3 quartos, mas nós só usávamos 2, porque um era escritório. E assim nós pensamos em nos mudar para uma outra casa. E assim nós fizemos, procuramos e alugamos uma outra casa, uma casa que no caso era um ambiente mais amplo, com terraço, quintal, para as crianças brincarem, né? E depois disso, nós começamos a ter mais gosto, assim, por casa, porque a gente nunca pensava em morar de fato numa casa, a gente sempre pensava em um apartamento, porque como eu passo muito tempo só, meu marido viaja muito, então eu me sentia insegura. Então eu dizia para ele que uma casa só se fosse de condomínio, para que eu pudesse ter segurança com as crianças.
E assim nós alugamos uma casa de condomínio. Só que a gente estava querendo ter o nosso cantinho, né? O nosso próprio imóvel, porque esse é alugado. E nós começamos a sonhar, a planejar, pensar em ter algo nosso mesmo. E dessa forma, alguns corretores vieram me procurar para falar do Vila Zoe. Mas quando esses corretores vieram me procurar, e procuraram também meu esposo, eles não passaram tantos detalhes assim de como eu deveria fazer, como deveria ser a entrada, a divisão de parcelas, financiamento, não entraram nesses detalhes. Então eu via como algo muito distante. Pela primeira vez que eu vi o nome Vila Zoe, isso foi muito significativo para mim. Eu pensava, meu Deus, meu sonho morar num condomínio de casas com esse nome, porque significa vida abundante, e para mim significa muito, porque o nome de todos os meus filhos tem um significado, né? E o significado, o nome, aliás, tem um peso muito grande sobre nós. E o significado do nome, para mim, gerou algo dentro de mim, né? Essa vontade de querer morar nesse lugar. E até que a Hélida, posso citar nomes, né? A Hélida falou comigo e veio me apresentar o Vila Zoe, porque nós já éramos amigas e ela passou a ser corretora da RR e veio me dar maiores detalhes desse empreendimento. E eu disse para ela que eu queria marcar para sentar, para conversar e ela poder me mostrar mais a fundo isso, como eu poderia adquirir esse imóvel. Meu esposo viajando e pediu para que eu pudesse tentar ao máximo resolver, que ele também tinha ficado muito interessado pelas fotos, né, que ela tinha mandado do projeto da casa. E eu fui até a imobiliária e conheci você e nós conversamos e você pôde me mostrar todo o projeto a fundo, falando os detalhes desse empreendimento, da questão mesmo do verde que vocês estão valorizando muito isso. Eu tenho 3 filhos, então para a gente hoje é muito importante essa questão de estar perto da natureza e lá essa questão de ter árvores onde as crianças poderão colher os próprios frutos, né? Então isso é muito interessante, esse contato, porque hoje as nossas crianças não têm tanto contato com a natureza, né? E assim, minha filha, a primeira, Sofia, ela é autista leve, né? E ela pede muito isso, né? Que eu a leve para o zoobotânico, para esses lugares que ela gosta demais. Então, assim, lá eu vi pelo projeto que é um lugar maravilhoso, espetacular. Então, ela vai ter a necessidade de conhecer outros lugares, porque, claro, há essa necessidade, né? De desbravar o mundo. Toda criança quer. Mas é um lugar onde a gente vai se sentir muito bem acolhido. E um lugar maravilhoso para as crianças brincarem, muito espaço de lazer, gostei muito disso também. Tem espaços mais individualizados para algumas casas e tem um espaço que é mais coletivo, né? Então tem essas opções também. Maravilhoso projeto, eu fiquei encantada, meu esposo também. E quando nós fomos, eu fui apenas conhecer e não pensava em fechar o contrato, né? E como a Cíntia foi um amor, uma pessoa assim espetacular que nos ajudou muito, ela conseguiu dividir a entrada para a gente, que estava muito pesada para o nosso orçamento, tendo em vista que a gente ainda não tinha juntado dinheiro, porque meu esposo há pouco tempo estava formado. Então não deu para a gente fazer nenhuma poupança, né? Então, ela logo se prontificou a nos ajudar nesse sentido, dividindo a entrada em 3 parcelas. E assim, meu esposo conseguiu fazer esse pagamento. E hoje nós já estamos nas parcelas menores. E depois vai vir os balões, né, Cíntia? Que nós vamos conseguir pagar também com a venda de um apartamento que é do meu esposo e do meu cunhado. Que meu cunhado tem interesse em comprar a parte dele, até isso Deus proveu, né? Porque ele quis comprar a parte do meu esposo e os balões, ele é quem vai pagar. Então, assim, tudo isso Deus foi ajustando, adequando, né?
E hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo pagar o aluguel dessa casa que atualmente nós estamos, que é uma casa muito boa também, mas também quando nós decidimos comprar, nós pensamos em comprar a casa que nós tínhamos alugado. Porém, como o valor foi um pouco acima do que nós almejávamos, fomos buscar outros empreendimentos. E uma amiga estava vendendo também a casa dela, que também era de condomínio, mas ela foi muito amiga, porque ela nos orientou, como nós não tínhamos experiência nenhuma com questão de compra de imóvel, então meu sogro também nos orientou e essa nossa amiga que estava vendendo a casa, ela foi bem sincera conosco. Disse que a casa dela estava um pouco acima do valor e que achava melhor nós comprarmos na planta, porque ia sair mais em conta para a gente, a casa ia ser do nosso gosto, já que era algo muito sonhado, então ela nos orientou dessa forma e foi uma bênção, porque a partir daí foi que nós resolvemos procurar a imobiliária para de fato tentar concretizar esse sonho. E graças a Deus, né, nós conseguimos falar com a Cíntia e a Hélida, que nos apoiaram e nos ajudaram, e somos muito gratos, né, à Imobiliária RR por nos acolher e nos ajudar nessa realização desse grande sonho. Gente, que história incrível! E eu gostei porque ela conta todos os detalhes, passo a passo mesmo, dessa conquista. E o interessante é que nós ainda temos unidades disponíveis no Vila Zoe. Então, se você que está assistindo gostou desse empreendimento, é isso mesmo. Já pensou em você morar num lugar chamado Vida? Vida Abundante. E é exatamente isso que nós da Imobiliária RR, do RR News, desejamos a você e a sua família. Uma vida abundante, com paz, com amor, serenidade, porque eu tenho certeza que é isso que vocês merecem. Agora, olha só, chegou aquele momento. Aqui no nosso quadro, todo mundo tem a chance de dar aquele conselho para quem está assistindo. Tem pessoas que assistiram você agora, se identificaram com a sua história, mas têm o medo de dar o primeiro passo. Agora você vai olhar lá para a câmera e vai dizer o porquê eles devem sim tentar e conquistar o seu sonho. Ah, com certeza. Todos nós precisamos e Deus também nos abençoa nas nossas escolhas, né? Então nós temos sempre que sonhar e colocar os nossos sonhos e projetos nas mãos de Deus, para que Ele possa ir alinhando tudo. Foi assim que nós fizemos. Quando nós pensamos que não poderíamos realizar, né, Deus de uma forma espetacular foi redirecionando todas as coisas. Então não desista dos seus sonhos. Hoje eu tenho muitos sonhos realizados. Muitas coisas hoje que eu adquiri e meu esposo, nós adquirimos, foi fruto de muita persistência, de não desistir, de mesmo em momentos difíceis onde nós não tínhamos nem poupado um centavo sequer, nós conseguimos. Porque Deus proveu todas as coisas. Ah, não é que caiu do céu, Deus abriu as comportas do céu e foi de uma vez, né? Mas assim, Deus nos deu a sabedoria de se organizar de uma forma que desse para concretizar o nosso sonho. E as portas vão se abrindo. Tudo que é da vontade de Deus, as coisas vão sendo direcionadas e tudo vai se encaixando com o tempo. Então não desista dos seus sonhos. Deus quer realizar os seus sonhos também e você vai conseguir. Então insista, persista, não desista e coloque tudo nas mãos de Deus que vai dar tudo certo. E tem mais um segredo, gente. Compre com a Imobiliária RR, né? Porque é tudo em um só lugar.